a gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula de física. Espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade aos conceitos das leis de Newton, onde na aula passada eu só dei a introdução da primeira lei. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho mais da segunda e da terceira lei, ressaltando que eu estou fazendo uma pequena revisão com a primeira lei. Leis de Newton. As leis de Newton são os princípios fundamentais usados para analisar o movimento dos corpos. Juntas, elas formam a base da fundamentação da mecânica clássica. As três leis de Newton foram publicadas pela primeira vez em 1687 por Isaac Newton, na obra de 3 volumes, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Isaac Newton foi um dos mais importantes cientistas da história, tendo deixado importantes contribuições, principalmente na física e na matemática. Primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é também chamada de lei da inércia ou princípio da inércia. Inércia é a tendência dos corpos de permanecerem em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Assim, para um corpo sair do seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, é necessário que uma força passe a atuar sobre ele. Portanto, se a soma vetorial das forças for nula, resultará no equilíbrio das partículas. Por outro lado, se houver força resultantes, produzirá variação na sua velocidade. Quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia, ou seja, maior será a sua tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Para exemplificar, pensamos no ônibus em que o motorista, que está numa determinada velocidade, se depara com um cão e rapidamente freia o veículo. Nesta situação, a tendência dos passageiros é continuar o movimento, ou seja, eles são jogados para frente. Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Nesse estudo, Newton constatou que a força resultante, a soma vetorial de todas as forças aplicadas, é diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa, onde resultante das forças que agem sobre o corpo, a massa do corpo, a aceleração. No Sistema Internacional de Unidade, o SI, as unidades da medida de força é o F, representado sempre em maiúsculo, que é indicado em Newton, N, M minúsculo de massa, em quilograma kg, e a aceleração adquirida em metros por segundo ao quadrado, m/s ao quadrado. É importante ressaltar que a força é um vetor, ou seja, possui módulo, direção e sentido. Dessa forma, quando várias forças atuam sobre o corpo, elas se somam vetorialmente. O resultado desta força vetorial é a força resultante. Dessa forma, acima das letras da fórmula representada, que as grandeza, força e aceleração são vetores. A direção e o sentido da aceleração são os mesmos da força resultante. A terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é chamada de lei da ação e reação, ou princípio da ação e reação, no qual toda força da ação é correspondida por uma força de reação. Dessa maneira, as forças da ação e reação que atuam em pares não se equilibram, uma vez que estão aplicadas em corpos diferentes. Lembrando que essas forças apresentam a mesma intensidade,
a mesma direção e sentidos opostos. Para exemplificar, pensamos em dois patinadores parados, um de frente para o outro. Se um deles der um empurrão no outro, ambos irão se mover em sentidos opostos. Por fim, coloquei para vocês aqui um resumo da lei de Newton. Fiz um mapa mental para que vocês deem uma olhadinha. Nesses mapas contém a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, a tendência do corpo está em repouso, não é isso? Onde a velocidade é igual a zero. Em MRU, que a velocidade é constante e em linha reta. Também tem a segunda lei, que é o princípio fundamental, não é isso? Onde força é igual a massa multiplicado pela aceleração. E ela é em vetores, não é isso? Por que vetor? Porque ela tem o mesmo sentido e a mesma direção. E por fim, a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, não é isso? Então, espero que vocês tenham bons estudos e breve estaremos juntos novamente nas nossas aulas presenciais. Beijo para todos.